Bill Gates é uma pessoa que dispensa apresentações. Em 1995, se tornou o homem mais rico do mundo através do império que construiu com a Microsoft e manteve o título até 2017. Mas Gates ainda mantém o título de maior filantropo do mundo. Através de instituições como a Fundação Bill e Melinda Gates, a Aliança Gavi pelas Vacinas e o Fundo Global de Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária, Gates já distribuiu mais de 50 bilhões de dólares em doações. Muitos poderiam ver nisso uma atitude louvável, mas um número cada vez maior de pesquisadores vem apontando que algumas das práticas que Gates estimula com as suas doações não têm embasamento científico e podem estar levando a saúde mundial para caminhos perigosos. Antes de falar das práticas financiadas por Gates na saúde coletiva, é importante a gente entender o tamanho da influência dele nessa área. A Fundação Bill e Melinda Gates é a segunda maior financiadora da Organização Mundial da Saúde, atrás apenas do governo dos Estados Unidos. Se a gente somar a ela o Fundo Global e a Aliança Gavi, Bill Gates se torna extraoficialmente o maior financiador da organização. E quem paga a banda escolhe a música. Não faltam denúncias do tamanho da influência de Gates na OMS. Influência essa que aparece até no quadro de funcionários. Em 2020, em uma reunião virtual do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas, principal grupo de consultores científicos da OMS na área de vacinas e imunização, os 15 membros tiveram que revelar seus conflitos de interesse. 7 declararam ser financiados pela Fundação Gates. O atual diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, já foi funcionário de Gates tanto no Fundo Global quanto na Gavi. Isso pode ser visto como um caso de porta giratória, prática na qual pessoas em altos cargos alternam entre empregos públicos e privados. A prática gera muita suspeita, já que não é raro que, enquanto estão nos cargos públicos, essas pessoas tomem decisões em benefício das instituições privadas que já as empregaram antes e vão as empregar depois. Gates também já tem um lugar cativo na Assembleia Mundial de Saúde, sendo tratado quase como um chefe de Estado. Todo esse poder nas mãos de uma única pessoa pode ser problemático, já que organizações como a OMS deveriam atender o interesse dos povos dos seus Estados-membros, não de doadores individuais. Mas de acordo com um relatório da ONG GRAIN, poucas decisões da OMS são tomadas sem a aprovação extraoficial da Fundação Gates. Nada disso passou batido pelos pesquisadores que estudam a gestão pública. Em uma entrevista à revista científica Nature, o pesquisador Pablo Eisenberg, do Instituto de Política Pública de Georgetown, afirmou que não é raro haver fundações com ativos maiores do que quase 70% das nações do mundo tomando decisões sobre as políticas e prioridades de saúde sem qualquer discussão pública democrática. Um editorial da revista científica Lancet apontou que o princípio orientador da Fundação Bill e Melinda Gates é que ela é impulsionada pelos interesses e paixões da família Gates. E questionou se esse tipo de governança realmente seria adequada para uma fundação que exerce tanto poder sobre a saúde mundial. Para complicar a situação, estudos na área de saúde pública indicam que os projetos financiados por Gates não são os mais efetivos em promover a saúde pública. Em um artigo publicado na Lancet, 2 pesquisadores da Universidade de Oxford afirmaram que as prioridades nos investimentos da Fundação Gates são equivocadas, mostrando que a fundação investia a maior parte do seu dinheiro em países ricos em detrimento dos mais pobres. A fundação também investe quase metade do seu dinheiro no combate à AIDS e à malária, sendo que elas representam apenas 8% das mortes no mundo. Já as doenças não transmissíveis, que representam 54% das mortes, não recebem nada. Em seu livro No Such a Thing as a Free Gift, Não Existe Presente Grátis em uma tradução livre, Lindsay McGouey levanta críticas à campanha de vacinação contra a pólio, apontando que os governos e países pobres foram compelidos a focar na erradicação dessa doença, mesmo ela não sendo a sua prioridade. De acordo com ela, muitas mais vidas seriam salvas se os recursos fossem investidos no controle de doenças como a diarreia, e que a erradicação da pólio era uma prioridade apenas nos países ricos. Ela também descreve o relato do epidemiologista Donald Henderson durante uma dessas campanhas de vacinação. Vários aldeões diziam: o que é poliomielite?
Nós nunca vimos isso. Por que estaríamos preocupados com isso? Diziam que seus filhos estavam morrendo de sarampo e que, devido a esse esforço muito intenso contra a poliomielite, a administração das outras vacinas parou. Outra crítica recorrente aos incentivos de Gates são o seu foco excessivo no desenvolvimento de novas tecnologias em detrimento do fortalecimento de sistemas de saúde. O próprio Bill Gates admitiu essa falha em uma carta publicada pelo New England Journal of Medicine. Desde então, a Gavi declarou que passaria a financiar o desenvolvimento desse tipo de sistema, mas dados mostram que apenas 10,1% dos gastos da instituição estão sendo destinados a isso. McGooey aponta outra crítica comum às ações de Gates, a sua defesa intransigente da propriedade intelectual. Essas políticas impedem que países mais pobres produzam medicamentos genéricos a baixo custo em seus próprios países, limitando o acesso da população aos medicamentos em favor de garantir mais lucros para as grandes indústrias farmacêuticas. Em 2015, a ONG Médicos Sem Fronteiras já apontou que o custo de vacinar uma criança aumentou 68 vezes em 10 anos, e que isso acontece em grande parte porque um pequeno grupo de indústrias detém a maioria das patentes e cobra caro de países pobres por vacinas que já rendem milhões para eles nos países ricos. Um dos casos mais emblemáticos da relação problemática de Gates com a OMS começou em 2007, quando ele e a sua então esposa Melinda anunciaram o objetivo de erradicar a malária do planeta ainda no seu tempo de vida. A ideia parece nobre, mas era contrária ao consenso que existia entre os especialistas em saúde pública, que afirmavam que a quantidade de recursos que seria necessária para alcançar esse objetivo é absurda e que mais vidas poderiam ser salvas se a doença fosse apenas controlada e mais recursos fossem investidos no controle de outras doenças. O maior opositor do casal foi o então diretor do programa de malária da OMS, Arata Koshi. Koshi já era um nome conhecido na OMS. Ele ocupou por 10 anos o cargo de diretor do programa de tuberculose da organização, onde ficou conhecido tanto pelo grande sucesso de suas campanhas de saúde pública quanto pelo seu punho de ferro na hora de lidar com ONGs e com a indústria farmacêutica. Sob a liderança dele, a OMS recomendava que os diagnósticos de tuberculose fossem feitos com esfregaços de escarro, em vez dos mais caros raios-x de tórax, e que o tratamento fosse realizado com um coquetel de 4 antibióticos de baixo custo, em vez do uso de medicamentos mais caros e cirurgias. As medidas foram bem-sucedidas e tornaram Koshi mundialmente respeitado, mas deixaram representantes das indústrias farmacêuticas e de grandes hospitais insatisfeitos com o impacto negativo da abordagem de baixo custo nos seus lucros. Pouco tempo depois do anúncio do novo objetivo dos Gates, Kochi enviou um memorando para a então diretora-geral Margaret Chan, que foi vazado para o jornal The New York Times. Nele, ele alegava que o dinheiro da fundação estava engessando as pesquisas sobre malária e prendendo os pesquisadores no que ele chamou de cartel, onde todos os pesquisadores tinham interesse de salvaguardar os resultados uns dos outros, e que tornava difícil achar revisores imparciais para os projetos científicos sobre a doença. Como exemplo do efeito pernicioso da fundação no combate à malária, ele citou o tratamento infantil intermitente preventivo, que consiste na administração de Fansidar, uma combinação de 2 fármacos, a sulfadoxina e a pirimetamina, para bebês menores de 1 ano de idade. As pesquisas mostram que o tratamento reduz em 25% a chance de infecção, mas o efeito dura por apenas 1 mês e há dúvidas sobre a segurança do uso repetido por crianças. De acordo com Kochi, apesar das dúvidas cada vez maiores sobre o protocolo, as objeções encontravam respostas agressivas dos cientistas financiados por Gates. Em seu memorando, escreveu que a OMS deveria resistir a essa pressão e garantir que as evidências fossem revisadas de maneira rigorosa e independente. Outros especialistas apoiaram Koshi, como Amir Ataran, pesquisador na Escola de Epidemiologia, Saúde Pública e Medicina Comunitária na Universidade de Ottawa, que declarou ao New York Times que os pesquisadores financiados por Gates estavam presos em um pensamento de grupo de revirar o estômago. Pouco tempo depois dessa polêmica chegar ao público, Kochi perdeu seu cargo e desapareceu da vida pública. As únicas informações na mídia sobre Arata Kochi depois disso são sobre a sua nova carreira como jogador de golfe.
Se diante de tudo isso você ainda está pensando em responder, mas o dinheiro é dele, ele faz o que quiser, é importante lembrar que as empresas de Gates recebem isenções fiscais para fazer essas doações, e muitas delas acabam sendo gastas em suas próprias empresas. Uma matéria da revista The Nation mostrou que a Fundação Gates já doou mais de 250 milhões de dólares para empresas nas quais Gates possui ações. Em outras palavras, ele recebe isenções fiscais para reinvestir dinheiro em suas próprias empresas. Em entrevista ao The Nation, Ray Madoff, pesquisador do Boston College, declarou: Acho que muitas vezes as pessoas confundem o que as pessoas ricas estão fazendo por conta própria e o que estão fazendo por nós. E esse é um dos grandes problemas desse debate. As pessoas dizem, é o dinheiro dos ricos, para eles gastarem como eles quiserem. Mas quando eles obtêm benefícios fiscais significativos, é também o nosso dinheiro. E é por isso que precisamos ter regras sobre como eles gastam o nosso dinheiro. Não é à toa que mesmo Gates sendo a pessoa que mais doa dinheiro no mundo, a fortuna dele não diminui, pelo contrário, continua crescendo. Em um artigo escrito para The Wire, a filósofa e historiadora Urvashi Aneja chama isso de filantropocapitalismo. De acordo com ela, essas ações não podem ser vistas como doações, mas sim como formas de aproveitar o poder do mercado para produzir resultados de desenvolvimento, avaliando os investimentos nos termos de seus prováveis retornos e medindo o seu desempenho usando métricas de negócios. É claro que isso não se aplica apenas a Bill Gates e a sua relação com a saúde pública. De maneira geral, a dependência de instituições públicas do capital privado, especialmente quando ele se concentra tanto na mão de tão poucos, deixa pouco espaço para a ciência e para a democracia. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela está sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e às vezes de outras coisas também, pode seguir ela lá, @lentevermelha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. E quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí a Carol acompanhada da noiva Paloma, que fez aniversário agora, no dia 14 de setembro. E a Paloma ganha da Carol a mensagem que segue. Parabéns pelo seu aniversário e obrigada por proporcionar os 4 anos mais incríveis da minha vida. Com você, aprendi o que é ser mulher e o que é ser amada pela primeira vez. Sinto muito orgulho do que estamos construindo e espero que o nosso amor seja tão eterno quanto o tempo. Te amo, minha deusa. Meu coração chipa. Paloma forever. Beijo, gente. Valeu!